Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus! E hoje temos um episódio extra! Exatamente! Recentemente tivemos o primeiro encontro PLD e tivemos diversos painéis nesse encontro. E um deles foi os passos de um podcast. Por isso, achamos interessante de disponibilizar o áudio desse painel, já que tivemos diversas dicas e diversas informações interessantes de como fazer um podcast. Então, se você não foi ao evento e quer saber como é que foi esse painel, esse episódio extra é o áudio desse painel. A princípio eu não fiz a edição completa, como em um episódio do Pelo Amor de Deus, com trilha, cortes e outras coisas, pra dar aquela sensação de como se fosse ao vivo mesmo, né? Então, confira aí como foi o painel Os Passos de um Podcast no primeiro encontro PLD. Tá beleza, Edson! Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Tá me ouvindo? Eu não me Agora ouço. sim. Eu não me ouço. Eu quero retorno, me dê retorno. 1, 2, Me dê 1, retorno, não me 2. ouço. Não me Desse ouço. jeito eu não vou ficar com a minha super voz, né? Não. Não me ouço. Mas agora tô me ouvindo. Posso começar? Por favor. Pode. Boa tarde a todos, de novo, né? Então eu quero apresentar pra vocês, vocês já devem me conhecer, eu sou o Ed The Drummer, né? Ou Eduardo, para os menos conhecidos do Pelo Amor de Deus. Estou aqui com o Botega, meu fiel escudeiro nas gravações de podcast. Com Digam certeza. oi, Botega. Olá, gente. Talvez vocês só me ouçam, agora vocês me veem também. Isso aqui é como Nossa. uma apresentação do podcast, né? É. Claro, quase. O Ed The Ó, Drummer dá pra fazer um apresentando. podcast de novo, depois, né? Veja só. E vocês já devem ter ouvido a vozinha, a voz linda, super voz de Dandeco. Uau, vejam. Vejam só, né? Dandeco grava os feedbacks comigo, já participou de um episódio, inclusive. Se vocês querem que eu leia com a minha super voz, é só escrever um comentário lá no pelamordedeus.org.br. A gente lê 100% dos comentários. Né? Muito bem, Dandeco. É isso aí, então, só pra vocês terem uma ideia, o Dandy participou uma vez só, e o Botega é o que mais participa depois de mim. Né? Que eu tenho 100% de participação dos podcasts, além de ler 100% dos Qual que é o comentários. meu percentual? 60%. 60%. É. Na verdade, eu não atualizei a planilha, lá deve estar menos. Mas muito bem, pessoal, nós vamos falar então... Tô falhando. o último tu não participou, né? Tu faltou. Nós vamos falar então dos passos de um podcast para vocês entenderem como é que a gente faz o podcast, como é que vocês podem fazer os podcasts de vocês, né? O que é importante, o que não é importante observar. Então, vamos começar falando o que é um podcast. Quem é que não sabe aqui o que é um podcast? Levanta a mão. Todo mundo sabe, Giovanni não sabe o que é um podcast. Veja só que a gente tem um público que a gente conhece, né? A gente sabe pelo nome. Né? Como Jesus, né? Chamava as ovelhas pelo nome. Muito bem, então eu vou explicar, já que, Giovanni, vou explicar só pra ti, tá? Porque os outros todo mundo sabe o que é podcast, né? Ou eles têm muita vergonha de admitir, né, que não sabe. Então o podcast, primeiramente, ele não é uma rádio online, tá? Por que eu digo isso? Porque normalmente quando a gente vai explicar o que é podcast, como é que a gente fala? Como é que tu fala pra uma pessoa, Botega, o que é um podcast? Quando tem que explicar? Podcast é como se fosse um rádio, mas não é online. Vejam. É um programa de rádio que tu pode baixar. Olha só, a gente sempre fala assim, né? Tipo, aí o cara fala assim, mais fácil. lembra É do tipo um Pretinho rádio. Básico, né? Pensa no Pretinho Básico, é um programa de rádio, certo? Pretinho Básico. Isso. Alguém ouve, alguém deve ouvir isso aí. Eu não escuto, mas aí tu pensa, pensa no Pretinho Básico. Cara, tá, pensei. Tá, é um programa que nem o Pretinho Básico, só que tu não escuta na rádio. Tu pode escutar quando tu quer, né? Pode baixar, tu pode escutar no teu celular, pode escutar... Quando a pessoa não entende, a primeira Mas coisa agora- que tu tem que passar pra ela é alguma coisa que ela entenda. Mas Então, agora lá no rádio é Pretinho fácil. tu pode fazer download. Agora também, sim, porque sabe o que eles têm? Um podcast. Uau. Podcast Pretinho Básico. Então o Pretinho Básico é um exemplo bom, por causa que eles têm também, além do programa que vai ao ar, eles têm também o podcast. Ou seja, o que é podcast? Podcast é um arquivo de áudio publicado através de podcasting na internet. Olha só. E ali que está o detalhe do podcast. Podcasting. O que é o podcasting? É um formato de distribuição de áudio em feed RSS. O quê? Agora complicou mais, né? Agora fala em português. Tá, feed RSS. O que é feed RSS? Imagine um arquivo que tu vai ter, sei lá, no seu agregador de feed. Essa é outra palavra. Tá começando né? a dificultar aí. É. E esse agregador de feed, ele simplesmente vai atualizar e quando tiver episódio novo, ele baixa automaticamente. Tu não precisa ir até o site e baixar o podcast. Essa Muita é a mordomia, né?
Não, é muito simples. No arquivo XML, começa a falar difícil agora, só pra pessoal Por achar isso, que a por gente isso sabe que alguma coisa. o Pretinho Básico, ele vai na rádio e ele tem também o podcast, né? Por quê? Porque eles publicam, depois que vai no ar, né? Eles publicam em formato de podcasting. Eles atualizam o feed deles, deixam o arquivo pra te fazer download e tu vai lá no seu celular, você vê, olha, veja só, tem um episódio novo para mim escutar. Né? Então, isso que é podcast. Então, tu pode utilizar no seu computador, né, algum programa para feed. Tu pode usar, se tu tiver iPhone, onde é que você tem iPhone, não tem? Sim, tu pode baixar o iTunes ou tem aplicativos de podcast. Tem também, o aplicativo né? Podcasts, inclusive. Tem. Né? Você bota lá o endereço do feed e ele faz todo o serviço para ti. Tu não precisa acessar site nenhum. Vamos ver qual que é o meu. Qual que é? Não precisa, tô tu não sem precisa celular. nem, inclusive, de site para ter podcasts. Vejam só. Você só precisa ter um lugar para hospedar seus arquivos e ter o feed. O meu eu uso BeyondPod. BeyondPod, no Android. Então, o Android tem milhões de aplicativos agregadores de podcast. Certo? Então, beleza. Mas o que vocês querem saber não é o que é podcast, né? Você quer saber como fazer um podcast. Então tá. Antes de começar a fazer um podcast, tem algumas coisas importantes. Primeiro é definir o seu público. Infantil. Olha, veja só que é uma necessidade. Ah, sim. Não existem podcasts direcionados a crianças. Já que tem muita criança com o celular na mão, né? Não, mas assim, tu pode fazer um podcast que conta historinhas infantis. Olha ali, é um nicho. É um nicho que não tem. Pra vocês terem uma ideia, Raquel se existe interessou, podcast de tudo quanto é coisa. Começou. Eu vi Olha. dinheiro aí, eu vi dinheiro. Aí vamos criar o logo lá. Qual que é, hein, Botega, qual que é o podcast de nicho mais estranho que tu já ouviu falar? Mais estranho? Nicho, assim. Olha, eu ouço poucos, eu ouço muito aqueles mais famosos. Tá, não, mas eu quero saber um de nicho, não cultura pop, que é o normal. Cultura pop. Agora tu me Tu pegou. escuta um de banco de dados, não é? Pode ser. É nicho, bem, né? É um nicho bem legal. Sabe qual que é o podcast que eu já ouvi falar? Eu nunca escutei, Deixa eu né? olhar agora os meus aqui. Mas eu já ouvi falar, sabe qual que é o mais estranho de nicho? Suinocultura. Tem um podcast só pra suinocultura. Vocês acreditam? E deve ter muitos acessos. Eu não Pensa sei. o cara, o agricultor lá, Olha só, né? cheio de porcos, Quero criar porcos. na fazenda, e ele bota o podcast pros porcos. não. Tá na moda, né? Não é pros porcos, é pro dono, né? Mas ele escuta e tem o som ambiente para os porcos e tem podcast. Tá bom. Né? Mas tem podcast de nicho de tudo quanto é coisa. Tem de vinhos, por exemplo, tem a Dama do Vinho, que é um dos podcasts que é destaque na iTunes. A iTunes, pra quem não sabe, é um negócio da Apple, né? Uma loja virtual. É uma loja virtual da... Literalmente é um negócio da Apple. É um negócio da Apple. Né? É lá que tem tudo. E lá é onde, digamos assim, teu podcast tem que estar na iTunes. Né? E o PDD tá na iTunes. Mas assim, destaque da iTunes é complicado. E tem essa Dama do Vinho, que é uma mulher só que ela faz um monólogo e ela fala sobre vinhos. E veja só, ela é destaque na iTunes. Né? Tem um monte de download. Então veja só, tem muito nicho a ser explorado. Por exemplo, infantil não tem podcast para criança. Né? Mas criança não escuta podcast. Bom, mas talvez a mãe pode usar o podcast, né, para criança. Né? Então, assim, primeira coisa, definir seu público. Meu público vai ser nerds. Meu público vai ser, sei lá, mulheres maduras acima dos 40 anos. Existe um podcast sobre isso. Inclusive, o último Café Brasil falou sobre esse podcast. Né? Outras coisas importantes antes de começar o podcast. A questão da produção. Você tem que produzir seu podcast. É importante isso. Tu precisa fazer? Talvez não, mas melhor pra ti não quebrar a cara depois. Então, primeiro, definir a estrutura do seu podcast. Como é que vai ser? Vai ser um bate-papo? Uma mesa redonda? Por exemplo, o PDD, ele preferencialmente é uma mesa redonda. Estilo bate-papo, assim. Ou seja, a gente debate sobre um tema. No caso, é quadrada lá de casa que a gente grava, né? Mais ou menos, né? Hoje vai ser redonda? Hoje temos uma... Opa, agora sim também é super voz. Nossa! Então tem também tipo monólogo, que é uma pessoa falando. Tem esse da Dama do Vinho que eu falei. Tem o Alotênica, do Léo Radiofobia, que fala sobre podcast, inclusive eu vou indicar no final. Tem podcasts educacionais ou didáticos. Então tem podcast, por exemplo, um que eu escuto para te aprender inglês. É o English as a Second Language. Que ele fala sobre... Ele é em inglês e fala para te aprender inglês. O ESL Podcast. Ok. ESL. English as a Second Language. Ok. Só... Inclusive, ele é destaque na iTunes brasileira, pra você ter uma ideia. Ele nem é brasileiro o podcast. Também tem os tipos storytelling. Agora estourou uma bolha recentemente. Já ouviram falar do serial? Qual serial? Não aquele serial quando tu craqueia programa, tá? Aquele que tu põe no programa quando tu instala. É um podcast americano
Nem aquele que tu come de manhã cedo. Ah, esse Não, esse é com C. Esse é cereal. Daí. O cereal é um podcast de storytelling que eles vão contando tipo uma história. Né? Então, tipo assim, tu não tem uma conversa que nem nós estamos tendo agora. Né? Ou que nem a gente faz, pelo amor de Deus. Ele é um negócio que tem um roteiro e tal, e tu conta uma história, realmente. E tem também outros tipos, mas os principais são esses, mais conhecidos. E aí é bom tu definir qual que vai ser a estrutura do teu podcast. Tu precisa seguir sempre essa estrutura? Não. Um belo exemplo é o próprio Nerdcast, o maior podcast do Brasil, que tem mais acessos do mundo inteiro, sei lá. Cultura pop. Que eles falam sobre cultura pop e o estilo deles é bate-papo, é mesa de bar. Só que às vezes eles fazem um podcast de storytelling, que é o Nerdcast RPG, especial. Né? Que não é bem o storytelling. Né? Também é importante definir o tema do teu podcast. Vou usar o exemplo do Pelo Amor de Deus. No Pelo Amor de Deus, o nosso tema é sempre coisas que vão ser edificantes para as pessoas. A gente nunca vai fazer... Quer dizer, pode ser que aconteça a gente fazer um episódio que não seja edificante. Por exemplo, assim, histórias de infância. Isso vai ajudar o quê na vida de ninguém? Não adiciona nada. Depende da história, né? Eu tenho vários causos da infância. Mas a gente sempre tenta dar digamos assim, adicionar alguma coisa. Por exemplo, tem os episódios que a gente fala sobre personagens da Bíblia. A gente poderia estar só... Tipo assim, falando sobre a Bíblia, mas tá lá na Bíblia, o cara vai lá e lê. Só que a gente sempre tenta botar, bom, o que a gente aprende com isso? O que a gente pode adicionar na nossa vida? Então, esse é o nosso estilo, né? Mas vocês podem ter o estilo de vocês. Pode ser um podcast de humor, né? Pode ser qualquer coisa. Fazer um podcast mudo. Pode ser, né? 1 hora Mudo. sem som. Né? Para você ter 1 hora de silêncio. E também é interessante desenvolver a sua identidade. O que é essa identidade? Precisa ter uma coisa que vai te diferenciar dos outros podcasts. Uma coisa que quando a pessoa vai começar a escutar, esse aqui é o podcast do fulano. Entendeu? Por exemplo, quando começa, pelo amor de Deus, tem sempre aquela música mesmo. Né? E começa, né? Seja bem-vindo. Depois eu mostro pra vocês, quem nunca escutou. Por exemplo, o podcast do Nerdcast tem aquele estilo deles lá, que eles se apresentam de uma forma e tal. Sempre com lambda no começo. E tem outros podcasts cristãos também, que começam com musiquinha e tal. Então, assim... E depois, durante a conversa, tem uma identidade também. Outras coisas que tu pode ajudar na tua identidade são bordões. Por exemplo, tem o link no post, né? Link no post. Né? Isso aí é clássico, sempre tem. Tem o mítico Tá Beleza Edson, né? Tá Beleza Edson, né? Aí o Botega fala, ó... Quando tu confirma, o Botega fala tipo assim, sei lá, e tu, tá beleza, Edson, né? Tá beleza. Coitado do pessoal que não entende quem é o Edson e por quê, né? Nem eu, porque tá beleza, Edson. Mas, né? Isso são só pros roots, né? Então, assim... Tu pode definir tua identidade de diversas formas. E aí, o limite é tua criatividade. Né? O limite é tua criatividade. Tipo assim, tem um podcast chamado BTcast, que tem um cara lá que ele fala sensacional, né? Que é o Alexandre Melhoranza. Toda a podosfera cristã sabe disso aí. Quando ele, digamos assim, quando fala nos outros podcasts, sensacional, como diria Alexandre Melhoranza. Então isso vai pegando nos outros, inclusive. Serve até como merchandising, né? Jabá. Que é importante, né? Entre os podcasts é legal que tu tem essa possibilidade, né? Que muita gente vai pensar, tu vai desenvolver a tua identidade ou vai fazer uma coisa que tem que ser totalmente diferente de alguém, né? Mas tu não tem essa concorrência dentro dos podcasts. Não existe concorrência. Os podcasts entre si, mesmo que seja de mesmo tema, né? Que nem várias vezes a gente já falou do BTcast no nosso, porque a pessoa que ouve podcast, ela tem tempo para ouvir outros também, ela não vai ouvir só o nosso. Não é um conteúdo que a pessoa só vai ouvir um ou daquele estilo. Que nem na rádio, por exemplo. Isso, até porque tem participações de outras pessoas de outros podcasts, eles se misturam, né? É isso aí. Que podem fazer a propaganda do podcast dele e tal. Isso é o mais legal, inclusive. É o comum que acontece entre os podcasts de mesmo estilo. Isso é o mais legal na mídia podcast, que tem uma comunidade muito grande. E é uma comunidade, sim, que se ajuda. Não é que nem, por exemplo, sei lá, as emissoras de TV que, nossa, é importante roubar a audiência dos outros. Não, tipo assim, todo mundo, se tiver algum problema, é uma dificuldade, assim, tô com um problema aqui e tal, no meu feed e tal. A pessoa vai lá e, tipo assim, te ajuda. Tem uma comunidade no Facebook, inclusive, Podcasts BR, que todo mundo tá lá, os podcasters, e todo mundo pode tirar dúvida de equipamento, como fazer tal coisa, ideias, onde encontrar mais músicas, Podsafe, e todas essas coisas. Também é importante definir sua periodicidade, ou seja, pelo amor de Deus, é a cada 14 dias, né? E é importante cumprir isso. Por quê? Porque tu tem ouvintes que vão estar esperando sair o podcast no dia tal.
né? Então é bom tu cumprir isso. Senão Aconteceu o caos, alguns podcasts que a gente lançou, tipo, 11 horas da noite, né? Já aconteceu. Mas nunca atrasamos um dia. Né? Pelo amor de Deus, a gente nunca atrasou um episódio de podcast. Nunca. Mas isso é interessante também que isso não vale só para podcast também. Se tu tiver um vlog ou alguma coisa... É verdade. Que, normalmente coisas que são lançadas na internet, mesmo o conteúdo de texto, também é interessante para te engajar teu público, tu ter essa sequência, né? Porque a pessoa ela vai estar sempre esperando naquele momento que vai sair o teu, como por exemplo o BTcast agora toda semana, o Nerdcast toda sexta-feira. Nós somos concorrência do Nerdcast, né? E do No Barquinho também. Ou seja, quando sai o nosso, sai o Nerdcast, sai no Barquinho e sai mais uns outros 50 podcasts. Aí, só que não é concorrência, porque o cara pode escutar um, depois escutar outro, depois escutar outro, depois escutar outro. Talvez ele não vai escutar o nosso primeiro. O pessoal tem né? uma semana ou 14 dias pra escutar, né? Tem um bom tempo pra escutar, né? Então, e uma outra coisa importante, antes de vocês começarem, é encontrar uma equipe que vai ser responsável e vai ter compromisso com o podcast. Porque nada pior do que, tipo assim, você está fazendo podcast, aí o cara começa, grava 2 episódios contigo e depois não quer mais saber de nada. Vaza. Sabe? A não ser que tu faça um monólogo e aí tu consiga editar, colocar no ar, criar o site, aí tu faz tudo sozinho. Pode ser. Acho que é o ideal, né? Sabe? Isso o cara sabe fazer várias vozes, que nem aqueles imitadores, né? O cara grava sozinho, né? Como se fossem várias pessoas. Hoje temos 4 participantes. Oi, né? É importante porque, assim, não tem nada pior do que uma pessoa te puxando para trás. Né? A pessoa que tá junto contigo na equipe e não te ajuda, não te motiva, ela vai te puxar para trás. Então precisa ter gente que vai estar conversando. Porque, assim, eu já perdi a conta de quantos podcasts que eu vi que começaram, lançaram 5 episódios e depois estão aí no limbo, assim. Né? Não tem, inclusive, talvez nem mais episódios, assim, no ar. Então é complicado. Isso acontece muito. Então tenha noção disso, porque podcast dá trabalho. Tem um exemplo do Castalho Podcast que eu acompanho, que ele ficou muito tempo parado, porque o cara não conseguia mais editar, não conseguia mais fazer, e a comunidade que ele tinha de público ali começou a pedir, e teve um pessoal que começou a ajudar ele a editar os podcasts para ele conseguir voltar a fazer. Então ele faz entrevistas mais na questão de tecnologia, e no mesmo caso, né? A pessoa precisou de uma equipe para conseguir dar conta de fazer toda a pauta, fazer todo o que ele faz entrevistas, então ele tem que conseguir o público dele, né? Então, que é o que faz o negócio crescer. Né? Uhum. Muito bem. Então, vamos ao próximo item, que é como a gente começa o podcast. Né? Então, a gente tem que entender que existem diversos passos para te fazer um podcast. Existem, digamos assim, e dependendo do tema, dependendo do objetivo, dependendo do foco, vão ser passos diferentes. A gente vai basear aqui os passos para fazer um podcast no estilo do Pelo Amor de Deus, que é um bate-papo, mesa redonda. Agora, se tu for fazer um storytelling, por exemplo, em vez de ter uma pauta que a gente vai falar, tu vai ter talvez a criação de um roteiro, né? Então é diferente. Tu não vai ter várias pessoas para gravar e tal. Então vai depender muito do que tu vai querer fazer. Mas já é uma base, porque a maioria dos podcasts hoje são um bate-papo. Agora tá estourando ali o negócio do storytelling e tal. Mas, tipo, a maioria esmagadora é nesse estilo. Certo? Então vamos lá. Primeiro ponto, pauta. O que é pauta? Botei o que é pauta? Pauta é um papel que a gente lê antes de fazer o podcast, né? É mais ou menos isso. Que diz no Wikipedia. Tem que pesquisar no Wikipedia antes de fazer o negócio. Não, mas a pauta, ela é, digamos assim, é basicamente o papel que cada podcaster vai ter para poder gravar aquele episódio. Né? É a base do podcast. É a base. Então, assim, uma pauta bem construída vai definir o quão bem preparados vão estar os participantes do podcast. Por exemplo, Pelo Amor de Deus, a gente grava normalmente, o quê? 1 hora, né? 1h30, às vezes. A gente demora pra gravar o bruto. Tá? Se é só eu e tu, 1 horinha já... 1 horinha a gente mata. Né? E depois dessa... Por exemplo, assim, se eu botei 1 hora, se transforma, às vezes, em 50 minutos. Porque eu corto as respirações e tal. Agora tem podcast que os caras demoram 3, 4 horas pra gravar. Tipo, só gravação de bruto. Não é bate-papo depois. Né? É só gravação isso. Pra depois lançar um episódio de 50 minutos. Por que isso acontece?
Porque os caras eles não definem bem a pauta, eles não estudam bem a pauta. Aí chega no momento lá do episódio que aconteceu comigo com o Botega, mas o que é isso aqui mesmo? Isso aqui a gente não lembrou, né, de estudar. A gente começa a pesquisar versículo na hora e tal. Então, assim, se tu tá bem preparado, tu não precisa ficar pesquisando na hora. Então, uma pauta bem construída vai ter podcasters bem preparados. Então, a pauta é muito importante. Ah, mas tem episódios que a gente quer fazer pauta livre. Beleza, pelo menos o tema tu tem que ter. E até a pauta é legal porque o teu podcast, tu pode usar a pauta para fazer essa identidade do teu podcast, né? Então, o teu podcast, por exemplo, nosso, a gente criou que nos personagens da Bíblia a gente iria falar sempre no começo sobre o significado do nome, alguma coisa assim. Então, tu faz a tua pauta já dividindo ela em espaços que tu sempre vai seguir dessa forma. Então a pessoa que vai estar ouvindo, ela vai saber, bom, quando eu for ouvir sobre aquele tema, eu sei que no início eles falam sobre tal coisa. Depois eles vão para uma outra questão. No final... É que nem fazer redação de escola, né? Introdução, desenvolvimento e aí a conclusão. pauta é mais livre do que isso, né? Então mas aí cada podcast tu pode criar da forma que quiser, né? É isso aí. A pauta vai ajudar o host a direcionar, porque o host ele é meio que facilitador, vai ajudar ele a direcionar a ter isso que o Dodi falou. Que o podcast tenha começo, meio e fim. Né? Pra te não começar um podcast pela metade e ficar um negócio aberto no final e não ter sentido nenhum. Tem que ter sentido. O cara que tá ouvindo, ele tá investindo tempo pra escutar o que tu tá falando. Então tu não pode fazer ele de bobo. Tu não pode, tipo assim, menosprezar ele, menosprezar o tempo dele. Ele tá investindo tempo. Então tu tem que dar valor pro tempo dele. Tem que fazer um negócio com qualidade, né? E interessante isso que tu falou, Botega, que basicamente toda pauta que a gente faz tem isso aí. No início, é definição do que a gente vai falar. Tipo assim, a gente falou no último episódio sobre cansaço ministerial. Foi lançado ontem. Quem não escutou, baixa lá, escuta. No início, a gente definiu o que é ministério. Porque, como eu falei, a gente não tem limite na internet. Então a gente tem, por exemplo, ouvintes que não são cristãos. Eles não sabem, eles vão pensar, cansaço ministerial, o cara lá, o ministro da fazenda, está cansado. Cansou da viagem ao exterior. Cansou de ficar viajando e não fazer nada, né? Mas entendeu? Então tem que definir de que ministério a gente está falando. Né? Então aqui a gente tem uns exemplos de pauta. Esse aqui é um exemplo de uma pauta, pelo amor de Deus. A gente gravou o episódio 37, é Halloween. E aí a gente tem o título do episódio, a gente tem o horário da gravação, para a pessoa que, se tiver algum convidado de fora, também saber. Foi o 20 de setembro. Foi no 20 de setembro, veja só. Às 9h30 da manhã. Inclusive a gente gravou com um cara, o Alexandre Melhoranza, lá da França. E ele, o fuso horário dele é diferente. Então ele estava gravando às 14h30 da tarde. São 5 horas de diferença. E a gente, por exemplo, nesse exemplo de pauta PTD, a gente tem um objetivo, né? Sobre o que a gente vai falar. O tempo que a gente quer tentar usar, né? Aí normalmente o pessoal pergunta, quando é convidado de fora, esse aqui é o tempo bruto? Não, esse aqui é o tempo de episódio. Ah, tá, beleza. Eu digo, não, mas não te preocupa que bruto vai dar 50 minutos se tu for que nem nós, né? Nossa, como somos bem definidos, né? E os participantes que vão participar desse episódio. A gente tem uma introdução, que é aquele início, né? Introdução, apresenta as pessoas e tal. Vocês vão ver quem ficar ali depois pro final da gravação ao vivo. Vocês vão ver como é que a gente faz a gravação. Aí tem aqui, origem, ou seja, a definição do que a gente está falando. O que é Halloween? De onde é que veio o Halloween? Né? E depois o objetivo que a gente tinha, que era traçar um paralelo entre o cristão e o Halloween. Se o cristão pode participar do Halloween, qual que é o problema disso? Essa mistura e tal. Né? E no final, que a gente tem, uma marca também nossa, no final, as considerações finais. Então, meio que para finalizar e fechar aquilo. Acaba ali? Não, porque depois vai para os comentários, né? O pessoal pode comentar e tal, e né? Aí não tem limite para discussão. Eu tenho aqui um outro exemplo, só para vocês verem, tipo, de outro podcast, o GraçaCast, lá do site achandograça.com.br. O episódio que eu não ouçam esse. Esse é o episódio que eu participei lá, o Papo de Macho. Né? Aí eles se arrependeram lá de me convidar, porque não me acharam tão macho assim. Não sei, né? O que eles quiseram dizer com isso. Mas ali também tem a data da gravação, tem uma intro, que isso aqui é o host que fala, que no caso lá no dia foi o Franklin. Aí eles dividem em blocos, mais ou menos que nem nós. Aí um bloco, um segundo bloco falando de outra coisa, e um terceiro bloco também com as considerações finais. Depois eles têm o que eles chamam de dica de graça, são indicações que eles fazem. Então, assim, não é difícil fazer. É simples. Mas tu precisa desenvolver o que tu quer fazer. Né? Segundo ponto, a gravação. Agora vamos à parte que mais importa no podcast, que é a gravação. Antes de gravar, claro, tem a pré-gravação. Né? Então tem que estudar a pauta, né?
tem que ter um domínio sobre aquele assunto. Porque Eu vi o Júlio estudando agora, pra depois, ó. E é interessante esse ponto que foi feita a Pod Pesquisa em 2014. Nessa Pod Pesquisa tinha uma pergunta lá sobre o que os ouvintes consideravam importantes no podcast. Mas o que é a Pod Pesquisa? Pod Pesquisa é uma pesquisa feita sobre os podcasts. Inclusive, só para você ter uma ideia, teve 16 mil respostas nessa pesquisa. É maior do que qualquer pesquisa do Ibope. O Ibope, eles fazem pesquisa com uma população normalmente 2 Pensa, mil. vão eleger um presidente e eles fazem uma pesquisa com 100 pessoas. Não, normalmente o Ibope eles conseguem fazer pesquisa no máximo 2 mil pessoas, assim. E essa, 16 mil pessoas. Para vocês verem o tamanho da comunidade podcast no Brasil. Isso no Brasil, que o Brasil também não é um grande ouvidor de... Exatamente, não é um grande... Se a gente for comparar com os Estados Unidos, por exemplo, nos Estados Unidos, assim, o tamanho é tão grande que eles ligam para as pessoas para fazer pesquisa em podcast. Porque todo mundo sabe o que é podcast lá. Agora tu sair na rua, ninguém sabe o que é podcast, entendeu? Tanto que tu pega o Spotify, agora também tem a opção de podcast. Agora tem no Spotify, é verdade. Que daí lá é muito comum, assim. É comum. Uhum. Inclusive, saiu uma notícia agora que o podcast está salvando a rádio lá nos Estados Unidos. Vejam só. Falavam que o podcast ia matar a rádio, mas na verdade está fazendo o contrário. Então, 77% dos ouvintes acham que é importante o conteúdo, que eles têm que ser útil. Né? Tem outros que acham que é importante... Claro, isso aqui era múltipla escolha. Quer dizer, não era múltipla escolha. Tu podia selecionar várias, né? Então, não é que 33% acham o resto. Não. Mas é importante saber que 77% dos 16 mil acham que é importante o conteúdo ser útil. E falando sobre a gravação, Botega, como é que se prepara para a gravação do podcast? Passa um gel no cabelo, coisa e tal. Perfuminho, né? toma um banho. Um house. Não, é que de manhã cedo não toma banho. Mas, não, a minha preparação, dependendo do assunto que nem a gente comentou ali, que pode ter vários tipos de pauta, né? Então, pautas que normalmente são que nem os personagens da Bíblia. Então, a gente costuma ler o trecho que é referente ao assunto. Então, por exemplo, que a gente gravou, o último que a gente gravou que não saiu no ar, que eu posso falar. Que qual que era? Eu sempre... É que a gente faz... Gente, só pra vocês terem uma ideia, a gente tem uma planilha que a gente se organiza as gravações. Então a gente tem gravado já episódio, sei lá, para setembro? Tem uns episódios. Eu sei, o último que eu gravei do personagem da Bíblia... O que a gente vai gravar hoje de noite e vai ao ar no próximo episódio. O que a gente vai gravar hoje de noite. Bom. Mas enfim, de Sansão, então a gente leu toda a história de Sansão, são 3 capítulos ali da Bíblia, então lê todo o texto algumas vezes, vê comentários bíblicos, alguma coisa assim, né? Tentar dividir o texto dentro do assunto que a gente quer falar, né? Então, por exemplo, quando é personagem bíblico, é contar a história dele do início ao fim. Quando Esse é os mais simples. É o mais simples e às vezes é trabalhoso, né? Que às vezes tem que colher detalhezinhos em história. Mas aí em assuntos específicos, aí tu tem que pesquisar em toda a Bíblia o que fala sobre isso, o que isso significa ou não, né? E às vezes quando é pauta livre, daí tem episódios que eu principalmente não estudo nada, simplesmente eu olho o que tem na pauta e mais ou menos penso qual é o meu posicionamento sobre esse assunto, algo desse gênero para falar. Então tem desde podcast, por exemplo, de quando são histórias maiores, que nem o de Abraão, né, que a gente fez 2 episódios. 2 episódios, então passa assim, tipo, a semana inteira preparando a pauta e tem podcast que a gente gravou assim que eu olho uma vez a pauta e a gente já grava. É isso aí. E aí tem aqueles episódios lá que daí falam mais sobre questões morais, éticas e tal, que esses aí tu tem que, tipo assim, não basta ler a Bíblia, sabe? Tu tem que pensar, tu tem que refletir, tu tem que buscar questões, por exemplo, assim, vamos gravar É que a gente não tem muito costume de gravar sobre isso, questões polêmicas, né? Mas vamos gravar sobre a questão da política, que a gente gravou um episódio, né? Se a gente estivesse gravando o episódio agora, o podcast, eu ia dizer link no post já, né? Mas tem o episódio de política que a gente convidou daí o pessoal de fora, que entende de esquema, e os caras entendem mesmo, né? E daí teve um baita no debate lá que a gente falou sobre a questão política do país e aonde que o cristão se encaixa nessa política, né? A gente sempre tenta encaixar, botar pro nosso lado, assim, né? Não vamos falar só sobre política, né? Vamos botar onde é que o cristão se encaixa nisso. Mas é interessante, então, se preparar bem pra gravação, né? Pra não chegar na hora e fazer como já aconteceu algumas vezes, a gente chegar lá, mas o que ele falou mesmo, né? E às vezes, gente, vai acontecer que vocês vão errar. E aí o pessoal vai falar nos comentários, né?
Vamos falar. Vai dizer, vocês erraram aí. Aí tem que reconhecer que errou e tal. E depois, né, faz uma errata, uns feedbacks lá e tal. O que é comum também, inclusive até no próprio Nerdcast, que é, digamos, o podcast referência brasileiro. Direto, aqui. né? E tu tem muito que eles chamam de caneladas, né? Então, desde um podcast que está começando agora até um podcast que já tem muitos ouvintes, é comum acontecer erro durante a gravação. Erro que a gente fala, não erro de, sei lá, tu espirrar no meio do podcast, que isso aí tu corta na edição, né? Mas erro de tu falar alguma coisa que realmente não é a verdade, que segundo a Bíblia, alguma coisa assim, ou alguém tem um posicionamento diferente, né? Aí, num próximo podcast, tu pode ir lá e comentar o erro. É isso aí. Então, outras coisas importantes para o momento da gravação são os equipamentos que vão ser utilizados. Equipamento é uma coisa, assim, importante porque é na gravação que vocês vão definir, digamos assim, muito da qualidade do podcast. Dá para arrumar na edição depois? Dá. Mas, às vezes, não dá para fazer muito milagre, né? Então, assim, o que tu gravar, se tiver bom, vai ajudar muito depois, certo? Então, métodos de gravação que a gente tem hoje. A gente tem, por exemplo, presencial, que é como se a gente vai gravar de noite, então se reúne num lugar as pessoas e gravam todos juntos. Como é que dá para gravar? Dá para gravar com um gravador, né? Então a gente tem até aqui uns exemplos, ó. Tem esse gravador que a gente usa normalmente lá na cozinha do Botega. Quem já escutou a gente falando, a gente tá na cozinha do Botega, então a gente tá usando esse gravadorzinho aqui, que é do Dandy e do Michel. Então ele é um zoom, ele quebra muito galho, assim, ele é muito bom. Só que ele é bom pra quando a gente tá gravando em poucas pessoas, tipo só eu e o Botega, né? Se a gente estiver gravando em 2, ele é muito bom. Por quê? Porque ele não tem como a gente colocar assim um microfone pra cada um, assim. Então ele quebra muito galho. Aí tem um outro gravador, que daí é o supra-sumo dos podcasters, que é esse aí que o Dandy tem na mão, que é o H6, o Zoom H6. Ele permite, além de tu gravar com ele mesmo, que nem esse aqui, né? Que ele tem o microfone embutido, permite tu colocar mais 4 microfones. Com esse gravador aqui, tu tem 4 entradas de microfone, assim, normal. Tu consegue controlar, tipo, Phantom Power, equalizador, ganho. É uma mesa de som que tu tem aqui dentro e tu controla individualmente. E a parte boa também dele é que quando tu coloca o cartão, assim, a CD pra gravar, e quando tu vai abrir os teus arquivos, o áudio não tá... Gravou em 4, né? Eles não estão juntos, eles estão cada um em uma pista, tipo, separado. Então depois tu consegue trabalhar melhor, assim, né? E também tem uma cápsula que tu tira aqui, e tu pode botar mais outra, que tu consegue acrescentar mais 2 entradas de microfones. Então tu vai ter 6, então tu consegue gravar com 6. Então dá pra gravar bastante gente, assim, dá pra gravar, muito bom. E o melhor, que nem o Dante falou, que tu grava em canais separados. Isso a gente comenta depois, sobre a parte da edição. Esse aqui ele vai gravar tudo num canal só, porque é uma pessoa falando, né? Então tu bota ali na mesinha, ali começa a falar e tal, e vai gravando. A gente já gravou com 4 pessoas com esse gravador, tá? Só que, qual que é o problema? Que vai ter que ficar pessoas meio longe, e daí talvez depois fica um pouquinho baixo e tal. E aí, como a gente tem que deixar o volume alto, pega bastante som ambiente. E lá na cozinha do Botega, o pessoal... Os cachorros, às vezes. Os cachorros lá. Então é uma gritaria de cachorro. Uns tiros mais pra baixo que tu escuta bem. Não, já saí lá da vila. Às vezes dá pra esconder um pouquinho isso na trilha, né? Efeitos sonoros, né? Né? Mas então, digamos assim, isso vai definir muito do que vai ser a qualidade, né? E dá pra te gravar com uma mesa de som também, né? Por exemplo, a gente já gravou um episódio que a gente gravou naquela mesa de som ali atrás. A gente pegou emprestado aqui, pediu pra gravar, e a gente gravou ali mesmo, e ali gravar num canal só. Apesar de ter vários canais, no computador chega um canal só. Então tu vai ter um canal só também pra gravação. Que nem como se fosse gravar com esse aqui. A diferença é que cada um tem o seu microfone. E também tem a gravação não presencial. Ou seja, são separados. Então, fisicamente, no caso, né? Então a gente pode gravar através de uma ligação. Não por telefone, mas por Skype. Ou por Hangout. Normalmente no PDD a gente grava por Skype. Como é que vocês fazem para gravar com Skype? Existem softwares para gravar o Skype em si, que daí eu comento depois. Mas, para te poder gravar em locais diferentes, é importante, como tu vai gravar pelo computador, que você tenha um headset decente, tenha um microfone. O headset a gente recomenda, que no caso do PDD só eu tenho, porque os outros não compraram. Oi. A gente recomenda, mas só eu tenho. É esse aqui, ó, é o Microsoft LX3000, tá? Por que ele é bom? Por causa que o notebook ou o computador, quando tu vai usar, ele tem uma placa de áudio.
Só que essa placa de áudio é uma porcaria. Então tu vai ligar aqui no microfonezinho e vai ficar ruim. Qualquer interferência que tiver na rede elétrica na tua casa vai pegar. Já o LX3000, ele é USB. Ó, vejam aqui, ele é USB, ó. Então, o que isso significa? Significa que ele tem um negocinho aqui, nessa caixinha, ele tem uma placa de áudio. Ele mesmo é a interface de áudio. Veja só. Ele mesmo é a própria interface de áudio. Isso significa o quê? Que ele não vai sofrer interferência do computador, dessas coisas assim. Por exemplo, a interferência do cooler, que isso pode acontecer. Então vai vir um som limpo. Vai vir um som muito bom. Então todo podcast que grava por Skype usa um desses. Né? Tu pode usar outro? Pode. Não vai ser a mesma coisa. Né? Inclusive, o primeiro podcast que eu fui convidado para gravar, eu gravei com um fone normal. Aí depois, quando eu fui gravar um outro podcast que eu fui convidado também, aí eu disse, agora eu consegui um LX3000, tá? A gente percebeu a diferença. Vocês têm a ideia do som que estava saindo no antigo, né? Então, só pra você ter... Esse fone aqui, ele não é caro, mas talvez para quem está começando pode ser. Mas, julgando pela questão do gravador e tal, ele é a opção mais barata que tem. Ele custa, se não me engano, R$130 se você comprar na internet, mas tem promoção. Esse aqui eu paguei acho que 100 pila. Né? Tu consegue a promoção, às vezes, Black Friday, essas coisas da vida, tu paga 100 pila, 90 pila, e com frete grátis ainda. E no PDD, então, a gente grava por Skype ou, às vezes, presencial. Então, tem cada episódio um episódio diferente, né? É gravado de uma forma diferente. Mas, normalmente, a gente grava ou por Skype, eu com meu fone, Botega com o fone dele, os convidados com os fones deles. E quando é todo mundo da equipe, dos podcasters, a gente grava, se é pouco, a gente grava com esse aqui. Se é muitos, aí a gente vê se dá pra gravar lá na empresa do Dungeon do Michel, ou se a gente grava numa mesa aqui, ou a gente dá um jeito. Ou grava todo mundo por Skype também. Já aconteceu, a gente foi gravar todo mundo por Skype. Então, mais ou menos, a questão de equipamento é isso. E tem a parte de software. Então, pra te gravar, eu quero gravar no meu computador, sozinho. Você pode usar o Audacity, que ele é multiplataforma, tem para Windows, Mac e Linux. Tá? Então, diferente do sistema operacional que tiver, ele funciona. Tem melhores? Tem. Mas o Audacity quebra muito bem o galho e, por exemplo, normalmente quando a gente grava por Skype, eu sempre peço para a pessoa gravar a própria linha dela. Porque o Skype ele tem interferência, né? Digamos assim, tem delay. E às vezes corta. Então, eu peço para o Botega, grava a tua voz aí. Aí o Botega grava a dele, eu gravo a minha, e para evitar que o Botega dê algum problema no computador dele e perca a voz dele, para não ficar um podcast que eu falei, perguntei pro Botega e o Botega não respondeu nada, então eu uso um software chamado iFree Skype Recorder, que é para Windows. Esse software, ele permite que eu grave toda a conversa do Skype. Ele vai gravar também a minha própria voz, ele grava num canal a minha voz e no outro canal toda a conversa que vem do Skype. E também tem o Skype Call Recorders, quem tiver Linux, e para quem tiver Mac, daí tem o iCam que é pago. Tem software free para Mac? Tem, mas está desatualizado, que é o Tapur. Todo mundo que é podcast das antigas usa esse cara aí. Aí tu tem que ter esse Tapur e tu não pode atualizar o Skype. Tem que usar o Skype antigo. Se tu conseguir essa façanha, parabéns. Tipo isso aqui, assim, na época. Ele é bem antigo, assim. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, assim, um pouquinho de softwares de gravação. E tem a dinâmica também de gravar. Além de tudo isso, tem a dinâmica. O host, então, ele é o rei no momento da gravação. O que ele fala é lei. Uau. É ordem. Então, assim, se o host disser, cara, repete o que tu acabou de falar porque não pegou aqui direito, não ficou bom. Tu não tem que ficar de mimimi. Porque tá pedindo pra repetir. Eu não quero. Porque já aconteceu, assim, eu já tive experiência, assim, da pessoa ficar chateada porque eu pedi pra ela parar de fazer barulho. Tava fazendo barulho, assim, com a roupa, assim, eu disse, paga, que tá atrapalhando aqui. Ela ficou chateada. É mais ou menos isso. Ó, por exemplo, isso se eu for botar, vou postar, vai pegar tudo, porque tá gravando uma linha só. Para, Botega, sou o host. Ai, não. Ai, não fica falando assim. Eu sou o rei. Tá? Então o objetivo do host é facilitar a gravação. Então o host ele não vai pensar se tu tá feliz ou não com a gravação. Ele vai pensar no produto final. Porque o podcast ele é gravado para quê? Para ser postado. Então, cara, facilita isso, né? Não faz barulho. Tá beleza, Edson. Não faz barulho. E para outra questão de gravação, tem que tentar ser o menos prolixo possível. O que é prolixo, né? Às vezes as pessoas não sabem. O que é prolixo? Tipo, tu ficar falando demais, sabe? Enrolando, fazer uma grande volta pra falar uma coisa que tu poderia ter falado numa frase. Todo mundo leu ali, menos prolixo. Falta um espaço ali. Não, mas é junto mesmo.
Não é Que bom. lixo. Dividir o lixo, né? O que é reciclado. Por quê? Né? Porque, digamos assim, tu poderia fazer, talvez em 1 hora, um podcast que tu gravou em 2. Uma coisa que tu demorou 2 horas pra falar, tu podia falar em 1. Falar muita coisa, depois dá uma dor de cabeça, pra depois, né, a parte de edição e cortar, Mas também, tudo. digamos assim, que tu deixa, né? Aí o cara vai lá, o ouvinte vai olhar, esse podcast que tem 2 horas e meia de duração. Será que eu vou escutar isso? Será? Será que eu vou Sobre investir esse 2 assunto. horas e meia no meu tempo? Aí o cara começa a escutar lá, 2 horas e meia, os caras falaram, sei lá, a mesma coisa durante 2 horas e meia. Tipo, tá, mas tu já falou isso antes, você tá falando de novo por quê? No segundo episódio que tu posta com 1h30, o cara já nem... Cara, não vai mais Nossa. escutar. Perdeu o teu ouvinte. Agora, se tu posta 2 horas e meia de podcast e tu fala assim, rico de conteúdo, assim, muita coisa, que sim, realmente precisou de 2 horas e meia, aí o cara vai escutar, nossa, cara, O cara vai ouvir 2 vezes até. investi 2 horas e meia e valeu a pena investir 2 horas e meia nesse negócio aqui. Né? A gente, tem muito exemplo na podosfera, se você olhar. Então, assim, importante ser direto e claro. Experiências do Boteco, tem alguma sobre essa questão de gravação, ser prolixo? De ser prolixo. Ah, tu me reclama às vezes. Né? É legal que na pauta lá, quando eu boto, tem uns PS embaixo, né? Eu já deixo, tipo assim, pessoal, adicionem no Skype o meu usuário de Skype. Aí lá, não sejam prolixo. Né? Já deixo claro, né? Já avisados foram. Então, pra gente ir adiante, né? Vamos falar de edição agora. Ok. Agora é a hora que eu fico quieto, isso. Mais ou menos. Botei ali, ele só grava, né? Não edita. Então, a edição, então, o que é a edição? Tu pega aquele áudio que tu gravou, né? E tu faz os teus cortes, né? Aqui, por exemplo, pelo amor de Deus, a gente corta respiração, a gente corta pausa. Ninguém respira. Como assim, respiração? Corta tudo. Não tem oxigênio lá na cozinha e corta a respiração. Não, corta tudo. É que às vezes tem as pessoas que falam assim, então hoje eu fui almoçar e aí eu, né? Então, assim, Grava com o Darth Vader, né? tem podcast que não corta isso. Mas, por exemplo, quando a gente grava por Skype o Botega tem muito disso. O Botega, ele fala assim, e ele fala assim depois, né? E vai falando bastante coisa e tal, e depois ele faz... Isso pega tudo. E aí tu imagina tu escutar um podcast inteiro que vai ficar... Chega uma hora que tu só vai prestar atenção no... Né? Entendeu? Fora isso, tem os tem os né. Eu falo bastante né. Eu corto todos né. Né? Né? É. Se vocês forem escutar, pelo amor de Deus, nossa, como essas pessoas são oradoras. Nossa, esses caras falam muito bem, né? Nunca erram. Nossa, eles nunca erram uma palavra, nunca gaguejam, né? E aí vocês estão me escutando agora falar e estão vendo um monte de coisa que eu tô falando, né? Parece que não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa, né? Como ele fala bem, magia da edição. A edição a gente corta tudo, essas coisas. É obrigado a cortar? Episódio do Noé, não é? Né? Né? É obrigado a cortar? Não é obrigado a cortar. Mas a gente prefere cortar. Dá mais trabalho? Dá. Mas é aquilo que eu falei antes, né? Tipo assim, tu define o que tu vai ter de qualidade no teu podcast. Também tu segue a sonoplastia, que são as músicas de fundo, os efeitos sonoros e tal. A edição ela também vai contribuir para a identidade do programa. A gente pega o exemplo do MRG, se vocês nunca ouviram falar. Eles têm uma identidade, sim, muito característica. Tem podcasts, assim, que são parecidos com ele, que, por exemplo, Massacrente, que qualquer coisinha que acontece tem lá um efeito sonoro. E todas as músicas que são por baixo, assim, sempre tem a ver com o que eles estão falando. Sempre tem a ver. Então, assim, é uma identidade deles, né? Dá um exemplo aí de efeito sonoro aqui. Por exemplo... Tacar na fogueira aí. Não. Por exemplo, o próprio Tabeleza Edson, ele é um efeito sonoro. Mas o mais clássico é o cara fazer uma piadinha, assim, tipo assim, sem graça, e vir, tudum-ps, né? Nossa. Esse é o clássico, né? E tu pode adicionar muitos outros. Tu pode botar um efeito de grilo quando tu pergunta alguma coisa e alguém não E responde. ninguém responde. Então, os caras fazem muito disso. Nós não fazemos tanto assim porque não é nosso estilo. Mas tu pode fazer. Se tu quiser também perder muito tempo, né? Na edição. O Dandy não quer fazer essas coisas. Mas, por exemplo, tem o caso, por exemplo, os CabraCast, que eles não botam efeitos. Eles têm uma identidade também na edição deles. Que é as músicas. Como eles são lá do Nordeste, eles têm o estilo Nordeste deles. Todas as músicas de fundo têm a ver com a cultura deles. Com cabras. Por exemplo... Não é cabra. É lá do Nordeste, né? Cabra. É os cabras. Cabroeira, né? Por exemplo, é a mesma coisa se a gente, pelo amor de Deus, a gente fizesse o podcast e botasse de trilha de fundo só música gaúcha. Só coisa gaudéria, né? Já pensou? Gaúcho gospel ainda. É uma identidade. Gaúcho eu gosto. Música gaudéria gospel é legal, né? Vai chegando na igreja, quero todo mundo louvar.
Ó, tô perdendo tempo, Botega. Outra coisa importante pra te colocar nas edições é a vírgula sonora. Existem dois tipos de vírgula sonora. Tá, o que é vírgula sonora pra começar? Vírgula sonora é o momento que tu dá uma pausa pro ouvinte ele descansar daquilo que ele tá ouvindo. Muita informação. Muita informação, daí ele dá uma descansada e começa a ouvir mais coisa. Ou até pra dividir os blocos e tal. Então, por exemplo, exemplos de vírgula sonora. Eu vou mostrar pra vocês duas aqui. Enquanto isso ainda, Andy, falei. Como é que vai ser a música do próximo episódio do Gaúcho Gospel? Gaúcho Gospel. Tô desenvolvendo aqui uma parceria, né? Tô com os cavalos crioulo. Né? Tem que ter aquela ligação de Deus com... eu tô deixando as crinas crescerem bem, assim, né, deles. A ligação de Deus com algum nome gauchesco. Agora eu não tô inserido na cultura gaudéria. Vou criar. O Chiru. Eu vou mostrar aqui pro pessoal uma do Nerdcast. Por exemplo, o Nerdcast tem um exemplo de vírgula sonora que é assim. Dá pra dar play aí, Julio? Ah, eu já sei onde é que tu viu. Tu viu dentro da penitenciária da... A gente chegou nesse ponto interessante, porque... E padronizar toda essa venda para que o risco fosse menor para quem produz mesmo e para quem compra. O conceito de bolsa de valores foi criado... Viram? Ele faz um esqueminha, tipo assim, de uma caixa registradora. Pra mostrar que, digamos assim, ó, trocou o assunto aqui, vamos falar de outra coisa. E é de caixa registradora por causa do assunto do podcast. Por causa do assunto do podcast. Que falava sobre comércio e tal. Então a vírgula sonora normalmente ela tem a ver com o assunto do podcast daquela vez. Né? Eu vou pegar um exemplo aqui de um podcast do Pelo Amor de Deus, episódio 47. Tá com Osmar. Tá. Aqui, ó. Eu vou mostrar por 17 minutos, que é quando tem uma mudança. Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. E a gente tá ok quanto a isso, desde que fique num canto da cidade em que a gente sabe que tá, mas que o Ministério Público não vai chegar porque não há interesse. E também não há interesse nosso enquanto cidadão de fazer a coisa mudar. Então, assim, nós não somos educados a isso ainda. Mas eu tenho esperança, cara. Eu tenho esperança. Aí sobre as questões do que está acontecendo no país hoje, né? Muito bem. Qual que é a diferença de um pro outro? A gente tinha testado antes, estava funcionando legal esse conector aqui, não sei porque parou de funcionar. Isso é coisa do Júlio, olhem pra ele. Tá, mas qual que é a diferença? Na primeira vírgula sonora que a gente viu ali, do Nerdcast, eles botam, toda vez que tem uma pausa, eles botam um efeitinho. Lá a caixa registrador, tinha a ver lá com o quase sempre o mesmo efeito, né? Sempre o mesmo efeito durante todas as pausas. Então, quando tu escuta aquela caixinha lá, tu já sabe, opa, mudou a ideia aqui da conversa. Já no Pelo Amor de Deus, a gente não faz esse tipo de prática. A gente sobe a música que estava de fundo, troca a música, desce a música para continuar o papo. Então o ouvinte ele consegue dar uma descansada ali e ele consegue, agora vamos continuar a conversa, talvez com outro assunto, talvez continuação, alguma coisa assim. Certo? Então, basicamente, essa que é a ideia. Vocês podem fazer das duas formas. Mas ver a que ficar melhor, né? No caso, uma vez eu pedi pro Dante tentar fazer dessa primeira ali, que é muito comum nos podcasts. Eu acho que ele não entendeu muito. Aí eu fiz, faz desse jeito a ser mais fácil. Como assim? sobe a trilha, depois desce a trilha, beleza, né? É bem mais tranquilo. E no nosso caso, ela tem muito a ver com a pauta, né? Então, cada ponto da nossa pauta, ali nessa quebra de ponto, de um para um outro, aí sobe a trilha, desce e aí vai para a segunda questão, a segunda pergunta ali da pauta. É importante também vocês não botarem muita vírgula sonora. Eu já vi um podcast, cara, a cada 2 minutos tinha uma vírgula. Sabe? Isso fica chato. Ainda mais se ela é muito comprida, né? Qual que é a fórmula que eu uso? Não tem a mesma fórmula, mas qual que é a fórmula que eu uso pro PDD? Que eu passo pro Dandy, ó, aqui vai ter. Eu pego, divido entre os blocos, que nem o Botega falou. Se o bloco ficou muito grande, eu divido ele em 2. Aonde que eu divido? No momento que eu vejo que talvez vai ser falado uma outra coisa. Não dá pra
tipo assim, cortar o meio, assim, de uma conversa pra falar de outra coisa, entendeu? Então aí... Os nossos geralmente tem, tipo assim, de 4... No episódio no total do podcast dá sempre 1h e pouquinho, né? 1h, normalmente. Comentários Com os e feedbacks, tal. né? Com 100% dos comentários lidos, né? E aí, mas geralmente dá umas 4, 5, assim. Normalmente, né? Tem uns que dá menos até. Às vezes dá uns 20 minutos, aí tem 10 minutos da outra, e assim vai. Por aí, sempre tentando desenvolver essa cadência, assim, né? Trilhas de edição, vamos falar um pouquinho de trilha de edição. Dandy, fala pro pessoal, enquanto eu abro aqui, cadê o Júlio, velho? Ele foi no banheiro lá. Não acredito, vou precisar. Ô, Júlio, vai lá que eu vou ter mais coisa agora. Enquanto eu abro aqui a trilha de edição para mostrar para vocês como é que é uma trilha de edição de podcast, o Dandy fala sobre a questão das trilhas sonoras, de onde é que ele pega, a questão do que é podsafe, que são a questão de direito autoral, essas coisas assim. Muito bem, as trilhas, a gente pega sempre aquelas trilhas free, que a gente chama, né? Pra não ter que ficar pagando depois de direito autoral, ou se numa dessas eu faço uma música do, sei lá, gaúcho gospel, né? E vou querer processar depois, ou pelo amor de Deus, por usar uma música minha. Então, geralmente, tem vários sites que a gente pega essas músicas que tem compositores que fazem as músicas lá e não cobram nada por aquilo, assim, né? Ou dependendo daquilo que tu vai usar, por exemplo, se tu vai usar para fazer um comercial, tu paga. Agora, se é uma coisa tua pessoal e tal, não precisa pagar. Então tem essas diferenças. Uma das mais comuns, que agora tem bastante música boa, o YouTube lançou o Audio Library lá. E aí, então, tu consegue classificar as músicas e procurar por gênero. Tipo assim, quero uma música ambiente, um rock, um clássico, um gaúcho gospel, mais agitado, com duração, coisa e tal. E aí aparece estrelinhas lá, tipo, a popularidade dessa música. Um monte de gente baixou, então isso aqui deve ser boa. Ela é calma, intensa, dramática e tal, né? Então tu faz o download, tem bastante música, e no YouTube tem músicas legais dessa aí. Tem uma também que era bom, que eu usava bastante no começo, que era no Vimeo. Sabe o Vimeo, que tu vê vídeos? Também lá tem, que é o vimeo.com/music store. Então é a mesma função, tu seleciona as músicas, tu baixa, só que lá no Vimeo parece que tem mais músicas no YouTube. Só que as músicas, é difícil encontrar uma música legal, assim, sabe? No YouTube tem mais músicas legais, então é mais fácil no YouTube. Ultimamente, nesses últimos podcasts, nos 10 últimos, é tudo no YouTube lá, que eu baixo. Então dependendo da pauta, vai ser um assunto mais assim, mais profundo, então eu não vou botar um hip hop, né? Ou alguma coisa assim. O cara pega umas músicas mais calmas e vai trabalhando desse jeito, assim, né? Tudo bem tem tranquilo. A ver com dinheiro, né? Tudo a ver com dinheiro, né? Se tu tá ganhando dinheiro no negócio que tu tá fazendo, não adianta tu querer colocar nada com direitos autorais. Assim, o direito autoral diz que tu não pode usar, tá? Só que muitos podcasts que vocês vão escutar, os caras usam. Botam lá 15 segundinhos da música, né? Tem uma associação que é a ABPOD, que é a Associação Brasileira de Podcast, que tu pode pagar para essa associação uma mensalidade, que eles têm uma parceria com esqueci o nome agora da empresa lá dos áudios. Qual? A brasileira, banco? Que regula isso. O ECAD. ECAD. Que eles têm uma parceria com o ECAD. Obrigado, público aí, público fiel. Eles têm uma parceria com o ECAD, aí tu paga lá e tu pode usar pelo feed quantas músicas tu quiser, tá? Só que o pessoal usa, por quê? Eu não tô ganhando nada com o meu podcast, então eu posso usar. Fair use, que eles chamam, né? Que isso tem nos Estados Unidos. Só que assim, se vocês forem ver nos Estados Unidos, nenhum podcast nos Estados Unidos usa música com direito autoral. Porque é proibido. Lá funciona a lei. Aqui que não funciona. Vê se a gente colocar uma Rihanna, assim, né? Não, mas e também nos Estados Unidos, os podcasts americanos, às vezes não tem trilha. Às vezes que é diferente, é bem diferente daqui. Lá eles não têm muita edição, né? Isso, podcast é só duas pessoas falando do início ao fim, sem vírgula, sem corte, nada, só com respiração. Só tem a introdução e tal. Já era, gravou, fez. Gravou e postou. Então, mas assim, eu recomendo evitar, né? Ou vai lá e paga pra ABPOD pra não se incomodar. Mas tem muita música legal, de graça, assim, que tu baixa. Tem. Só não vai poder botar lá, sei lá, vou fazer podcast das crianças, não dá pra voltar brincadeira de criança. Teve uma vez, eu acho, um podcast que a gente usou, o que tava falando? Que eu botei umas do Roberto Carlos. Aquela música, Jesus Cristo. Uma coisa assim, né? Mas aí foi, tipo assim, 5 segundos. Tipo, tem aquele que a gente falou sobre a Maria lá. Eu pedi pra te botar, tipo, uma introdução com várias... A introdução
com várias músicas que tinham Maria no meio. Então tinha desde aquela Maria, Maria, ou vários assim. É, mas só que daí não era música, tu só tava tocando uma palavra da música. Sim, era uma palavra, Maria, hein? Maria, Maria, Maria. É mais ou menos assim. Então não dá nem pra saber que música que era. Então só pra vocês verem como é que é, software de edição tem vários. Eu edito no Vegas, só os cortes, a gente faz, pelo amor de Deus, 2 etapas, que é os cortes, e depois eu exporto e passo pro Dante fazer a sonoplastia. Por exemplo, a gente uma vez chegou à conclusão, não sei se era esse tempo, que demora um dia inteiro de trabalho. Tipo assim, dá 24 horas pra gravar o episódio, criar a pauta. Se a gente ficasse aqui, vamos fazer um episódio que vai acontecer agora, né? Contando a parte já da criação da pauta e coisa e tal. Isso, todo o desenvolvimento de pauta, estudo. Vamos pensar o que a gente vai gravar pro próximo podcast. Vamos sentar aqui. Aí, pra desenvolver isso, fazer a pauta, gravar, depois editar. E revisar. Aí, depois ver os designers, né? E fazer tudo e botar no site e botar lá no link do post. Dá 24 horas de trabalho se fosse trabalhar sem parar, né? Então é bem demorado. Então o cara, vou fazer uma trabalheira. Vou fazer um podcast por semana, cada 14 dias é muito pouco, né? Então tu vai ter que trabalhar um dia na tua semana, esquecer do mundo pra fazer, né? Se tu for sozinho, né? Ou tu terceiriza, né? Que agora tá surgindo empresas de edição de podcast. Então no nosso podcast o pessoal grava, aí chega na mão do Duda, o Duda tem aquele material bruto lá de 2 horas, 5 horas, 10 horas ou 1 hora. Então ele tira todas as pausas, as partes que não foi valendo e tal, e pra mim chega, tipo, bem bom, porque já tá todo picoteado e com o tempo, com as vírgulas já definidas. Então eu só tenho o trabalho de botar aqueles efeitos da abertura final e regular um pouco o áudio das vozes, com a trilha, escolher, botar e montar todo o podcast. Deu tudo mastigado. Pra mim. Então já ele chega pra mim já cortado, por exemplo, nos 40 minutos, assim, mais ou menos, de programa. Aí a gente edita, grava o feedback, coloca lá no final, bota trilha, se tem extra, não tem, monta, e aí eu envio pro Duda de novo, e aí o Duda posta, e o Jairo faz, e o pessoal cria a identidade, coisa e tal. Aí o Duda usa esse programa ali, qual que é o programa? O Sony Vegas. Sony Vegas. E tu usa qual programa? Eu uso o Logic, que é do Mac, próprio Mac, né? Isso aí. Mas tem vários programas, tem a Suite Adobe também que tem. Tem o Audition, Premiere, que dá pra usar. O Audacity dá pra usar também, só se tu for assim, né? Bom mesmo, Se for bom, né? Porque tu não consegue fazer multicanal no Audacity, é um canal só. Programas de edição de áudio tem... Bota lá no... Baixa aqui? Não use Baixa aqui, recomendação. Mas tem muitos pra te escolher, né? Então é tranquilo, assim, né? Então vou mostrar rapidamente só pra vocês verem aqui, ó. Por exemplo, esse aqui é um episódio que ele foi gravado em um canal só. Ou seja, todas as vozes estão num canal só. Eu vou dar um play aqui, vamos ver se vai ser lá. Não tá sendo nada. Então a gente tem uma barreira pela frente aí, mas que não impede a gente continuar falando. Pera aí que eu já arrumo aqui. E continuamos Bota um bombril. O catolicismo aqui, não aí, sei se em todo mundo, mas enquanto o cristão protestante, ele então, esse é o episódio que a gente jovem, gravou aqui mesmo. Eu, o Júlio e o Veguaguel. E já o catolicismo, tu vai numa igreja, por exemplo, tu vê pessoas mais de idade, mais velhas, e tu não vê tantos Agora jovens. Eu vou abrir um outro episódio aqui, que a gente gravou em 5 canais. Que é... acho que é esse aqui, ó. Pega que tem que carregar. Se tiver tudo certo, não vai dar erro nenhum. Mas acho que esse aqui vai pedir alguns arquivos a mais. Tela azul agora. Só um pouquinho, vamos esperar. 5%. E continuando da música gospel lá, do gaúcho. É que esse projeto aqui é um projeto bem grande, por causa que ele tem um monte de canal e ele tem também um monte de efeito. Esse episódio é aquele episódio que a gente falou, a gente fez a célula no podcast. Tá? Não sei se alguém escutou, mas a gente simulou uma célula, então ele foi meio que uma simulação. Então ele tem tudo, ele tem já a introdução, porque eu fiz tudo eu, só que ele não tem trilha, né? Porque não precisava. Então aqui, só na célula de vocês colocam uma música no fundo. Ó, tem a introdução aqui normal, aí aqui vem a música, que é intro. E aí aqui, ó, aqui eu tenho toda... Tu baixou aí? Não apresentação de ninguém, porque vamos ter um episódio especial. Hoje o episódio vai ser um célula. Então você vai escutar agora como foi o nosso célula. Então, por exemplo, aqui em cima estão as vozes, né? Tem as vozes aqui, ó, as vozes de cada um, a voz do Júlio, a voz dos Lanix que gravaram no microfone, a voz da Mirella. Aqui tem os efeitos, aqui tem toda a estrutura do Pelo Amor de Deus, que é todas as trilhas. E aqui embaixo tem mais trilha, que é a trilha inicial. Então, por exemplo, se eu escuta aí se eu botar o nosso célula, como foi o nosso célula.
Se eu botar só isso aqui, Tá beleza, Edson. vai ter só os efeitos. Ó, eu vou dar o play aqui de novo. Vai ter só o efeito subindo as palmas, por exemplo. Faz parte da estrutura do Pelo Amor de Você Deus. foi eu e o Botega, a gente gravou 101 palmas. Pareceu uma multidão, né? Agora, se eu juntar com a trilha, olha como é que fica com a trilha. Fazer um show de rock. E aí, quando vai começar a voz, a trilha baixa. Por quê? Porque vai ter a voz, né? Entendeu? Então, tu tem que fazer essas dinâmicas quando tu estiver mexendo na trilha. Mais lá pra frente... Você vai escutar agora como foi o nosso céu. Aqui tem o Dandy com a sua super voz falando. Não, aqui. Onde? Aqui tem o Dandy. tá Não, esse aqui não tinha o Dandy com a sua super voz falando. Ninguém ligou dizendo que não vem ainda. Acho que provavelmente... Aqui, por exemplo, aqui eu tenho efeitos que eu botei, ó. Opa! Isso não foi gravado na hora. Eu coloquei depois, eu enganei vocês. Ó, se eu botar só esse aqui, vai ter só os efeitos. Entenderam? Então é assim que a gente faz o esquema, pra a magia da edição. Ó, aqui é uma porta abrindo. Nossa, que real. Parece que estamos abrindo aqui, ó. Uma pessoa. Ó, você vai caminhar. Aqui é eu e o Júlio chegando. Tem os efeitos. É o mesmo barulho da porta. É o mesmo bagulho, porque é a mesma porta, né? Por exemplo, aqui mais pra frente, onde é que tá agora? A gente gravou, daí depois foi só conversa, depois. E aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, eu tenho barulhos de folhas de Bíblia. Porque a gente tava procurando na Bíblia. Então, se vocês pensaram que o bagulho veio da Bíblia, não veio da Bíblia. Então, se eu tirar, vocês O vão escutar aplicativo com tudo. da Bíblia no celular só vai ser bom quando tiver isso aí, né? Barulhinho. O completo é assim, ó. Olha ali em cima no título ali, ó. E as folhas é vão mais pro passando, final. entendeu? Não, vai pro fim ali. Esse episódio aqui a gente gravou com aquele gravador que o Dandy mostrou, que ele grava um canal para cada um. Então, por isso que eu tenho vários canais. Eu tenho também aqui um outro episódio, só para mostrar para vocês, um episódio que veio do Skype, tá? Que tá em 2 canais. Esse é um episódio que eu gravei só eu e o Botega. Eu vou carregar aqui. Espera um pouquinho. Já carregou porque ele é mais rápido, tem menos coisa. Tá? Então isso aqui é só a parte dos cortes, né? Porque que nem eu falei, eu só faço os cortes. Aquele ali foi um episódio que eu não fiz os... que eu fiz mais coisas. Então, esse episódio aqui, ó, ficou assim, 2 canais. Quando o Botega fala, eu não incomodo ele. Porque só aparece a voz dele. Ali, que é o Egito. E aí quando eles estão Quando eu falo, o Botega não me incomoda, só aparece a minha. Caso Se eu quiser botar as Aparece duas a ele vozes porque junto, ele é o rei, Sarais, né? segundo a Bíblia, né, é muito famosa. se eu quiser botar as duas juntas, eu boto Ela é embaixo. junto. dominadora. É que eu concordo com o Duda. Dominava os homens, É. com sua beleza. Então isso me proporciona, se eu quiser, E aí eu quando posso eles estão indo editar. pro Egito. Deixa eu dar um pause aqui. Eu posso editar o podcast fazendo o que eu quiser. Posso fazer Deixar o que o Botega com a- fale ao contrário do que ele falou. É, eu vou deixar a voz mais grave do Botega, porque... Dá pra editar a voz também. E daí, como é que coloca a trilha? O Dandy não trouxe ali como é que ele edita, porque Sempre ele edita assim, lá no né? Mac, né? E eu não tenho Mac aqui, né? Não ia funcionar. Não dá pra trazer Mac por aí. Que... Até porque o Mac é só em Caxias, né? Agora dá pra botar aquela lá, né? Agora eu vou botar Então, aqui. assim, gente, ó. Esse foi um episódio que eu fiz a trilha porque o Dandy tava de lua de mel. Então não ia incomodar ele, né? Pra editar os podcasts, né? Ia Então- botar só músicas de amor. Ei, Tá lá. umas gaúcha gospel. Vim aqui querendo a pena. Então, aquela trilha antes, ali, aquela linha de edição, era um episódio só os cortes. Aí esse aqui é o mesmo episódio, só que com a sonoplastia. Aí eu criei novas trilhas e botei as trilhas, ó. Aí bota uma outra trilha, outro som e tal. E quando entra a voz, baixa a trilha e tal, faz todos esses esquemas. E como é que faz quando a gente tem, por exemplo assim, muito tempo para deixar uma trilha no fundo? Tu recorta a trilha, bota ela 2 vezes. Então, que vai chegar Vou botar até só a trilha aqui. a história. Bem baixinho, né? Eu vou aumentar aqui, ó. Aqui eu simplesmente dupliquei a trilha. Então é a mesma trilha várias vezes.
E aí tu vai montando a tua trilha. Tu pega diversas trilhas, tu vai montando, tu vai repetindo, e quando tem uma pausa, quando tem uma vírgula, aí tu troca de trilha, né? Pra montar eu agora ultimamente demoro pra fazer isso aí, que nem o Duda fez. Os volumes, botar trilha, dá 2 horas. Aí até exportar. E aí, pra fazer isso aí, né? Já o Duda, pra cortar, ele demora bem mais, porque ele tem que escutar várias vezes a mesma coisa, até porque depois ele vai ver se... Bom, não ficou nenhuma besteira no meio lá que não devia ficar, então tem que revisar, né? Porque depois que tá pronto e lançou, aí tem que tirar todo o Putgast porque ficou uma coisa que não era pra ficar, né? Um episódio então, com uma hora de bruto, eu demoro mais ou menos, dependendo como foi gravado e dependendo como foi a dinâmica da conversa, eu demoro mais Quem ou são menos... as pessoas que gravam também, né? Exatamente. Se é eu e o Botega, é muito rápido pra editar. Porque o Botega a gente não fica falando ao mesmo tempo. A gente já tá craque no negócio. Agora, se é com vários convidados que falam, um corta o outro e tal, e como eu edito sempre em linhas separadas, demora mais. Então, 1 hora de episódio, pra mim, cortar demora entre mais ou menos, 2 horas e 40, 3, até 4 horas e meia, assim, mais ou menos. 2 horas e 43, entre, né? 43, 25 horas. Ó, só pra vocês terem uma ideia como é que funciona quando a trilha sobe aqui, ó. Lembra que eu falei da vírgula sonora do PADD? Ela funciona assim, ó. Aqui tinha Ai, que engraçado. É bem isso aí. Então, chegando lá em Aran, aos 205 anos, Terá morre. Tem a trilha por baixo, ele foi meio e a trilha vai rebelde, subir, né? cuida. Porque o pai dele morreu com 148 anos, ele 10 viveu minutos ela mais sobe lá. de 50 anos, pelo menos. Né? Então, ele morreu com 205 anos. Vai trocar a trilha. E aí a trilha vai baixar, para começar a nova parte. Então é mais ou menos isso que é feito na linha de edição. Aquilo que vocês escutaram antes, na linha de edição é isso. É tudo manual, digamos. Mas Duda, não daria pra gravar a trilha junto do... Muito bem, então, Abraão. Beleza, chega de trilhas de edição aqui, vamos voltar para a apresentação. Sim, daria. Inclusive tem um podcast chamado Radiofobia, que eles gravam, e tem também o Troca o Disco podcast, eles gravam ao vivo. O que é gravar ao vivo? Tem um outro também, que eles gravam tudo junto, misturado. O Braincast. Braincast. Mas eles não botam trilha, acho. Não lembro. Mas o que é gravar ao vivo? Enquanto tu tá gravando, tu tá soltando trilha. Né? Qual que é o problema disso? Se o Botega errar alguma coisa, uma fala, ele não pode repetir. Porque tu tá gravando a trilha. A não ser que tu esteja gravando a trilha num canal separado. Aí tudo bem. Mas tu não vai conseguir fazer esses esquemas aqui de ficar juntando trilha e tal. Tu vai ter que ter uma grande quantidade de trilhas, né? E largar uma atrás da outra. Solta o som, DJ. Existem softwares que fazem isso, tá? Inclusive, depois no final que eu vou indicar, dar umas indicações de podcast e tal, vocês vão ter lá opções para isso. Então dá para te fazer, se tu quiser, também ao vivo. Para fazer isso, tu precisa ter uma boa dinâmica de conversa. Não dá para repetir e não dá para tirar, né, tipo assim, erros, né? E por último tem a publicação. Que acho que isso aí vocês não entendem nada, né? O quê? Publicação. Tem que publicar. A arte no arquivo MP3. Copia, né? Eu aprendi que o feed era RS. Então, uma coisa muito importante é revisar o episódio que foi exportado. O Dante, ele exporta, me manda, e aí eu tenho que escutar o episódio todo pra mim poder saber se tá ok. Às vezes eu sacaneio o Duda e bota um erro lá no meio, assim, só pra... Né? Mas vai pra fora do Brasil. Daí o episódio atrasa e é postado só de noite daí. Mas tem que dar uma olhada, gente. Já aconteceu várias vezes, assim, o cara postar e depois vem ouvinte dizendo, porque tá assim, tá, né? Teve um lá que a música, no final, ela subia tudo, assim, não escutava. Aconteceu alguma coisa tipo essa aqui, a música sobe, e aí o cara tá falando e de repente começa... Cobriu e depois voltou. Foi, né? Acontece. Daí o Dandy não tinha visto, eu também não tinha visto, e aí ninguém viu, só o ouvinte viu e daí reclamou. Então tem que dar uma revisada, nem que tu vai escutar uma vez. Também tem que inserir os metadados e a arte no arquivo. Okay. Então a arte quem manda é os designers, né? O Jair me manda a arte pra eu botar lá. Ou seja, vai ficar com uma imagenzinha assim, vou mostrar aqui pra vocês. Ó, tá vendo que todos os negócios, pelo amor de Deus, tem fotinha? Então, tu coloca isso. Como é que tu coloca? Tu coloca? Com o iTunes. Tem o software iTunes, funciona para Mac e para Windows. Né? Quem tem Linux não tem iTunes, mas aí no iTunes tu tem
o software chamado EasyTag. Consegue colocar. E os metadados é a mesma coisa. Metadados, o que é? Tu tem todas as informações aqui, ó. Se eu abrir aqui as propriedades no arquivo, eu tenho os detalhes aqui, ó. Os participantes, o nome do episódio, o ano, o número. Isso é muito importante. Tem podcast até hoje que não faz isso. E isso é muito importante. Tá? Principalmente porque o cara ele vai pegar o celular dele, ele vai baixar o episódio, e aí no agregador dele vai aparecer lá o nome, quem participou e tal. Se tu não tiver nada, vai aparecer lá nada. Vai aparecer o nome do arquivo, nem isso. Tá? Uma dica que eu dou pra vocês, nome de arquivo, coloquem sempre em minúsculas, sem espaço e com hífen. Por causa que melhora a visualização no iTunes. Tá? Então, olha só, dica importante. Depois tem que criar o post, né? Se o podcast tiver site. Precisa ter site para ter podcast? Não. Tu precisa ter um lugar para hospedar os MP3 e precisa ter o feed. Um CD. Entregar um CD para as pessoas. Ouve aqui no meu pendrive. Que tempo, hein? Nossa. E precisa ter o feed, tá? Se tu quiser ter um site para melhorar e tal, ficar mais bonito e tal, o pessoal poder acessar, beleza, tem um site. Melhora mas não a visualização, né? Vai melhorando a visualização, as pessoas têm mais acesso. O pessoal vai poder acessar e tal, lá no site. Então tu cria o post lá para publicar, e aí tu clica em publicar. E aí teu podcast tá no ar, tá bonito lá, a pessoa poder baixar. E aí, como é que funciona o RSS, o feed, né? Tu pode criar o feed manualmente, se tu né? Tem raça assim, né? Tu pode criar na mão, Nego né? Bom. Se tu tem tempo pra isso também, né? Eu não crio na mão, porque eu não tenho tempo pra isso. E eu uso plugins, porque, pelo amor de Deus, a gente hospeda tudo no WordPress. É um site WordPress. Plugin, WordPress. E o WordPress, que é um CMS, né? O que é CMS? Agora piorou mais ainda, né? Mensagem de texto. Não, é SMS. Ah, tá. Então o WordPress é a plataforma onde tá o site do Pelo Amor de Deus. Né? Então lá tem lá que o pessoal pode acessar o site e tem a interface de administração, onde a gente consegue botar os posts, consegue botar, né, tipo, desenvolver, colocar as artes, quer dizer. E a gente também pode usar plugins. E tem um plugin chamado Blueberry PowerPress, que é amplamente utilizado e amplamente recomendado para vocês. Se vocês utilizarem o WordPress, usar esse tal do PowerPress no WordPress de vocês. E o que ele vai fazer? Ele vai organizar os podcasts de vocês, além de dar estatísticas de download, que é a coisa mais importante para vocês saberem quantos downloads tem o podcast de vocês. É o que motiva. É o que motiva. Nem tanto, às vezes, né? Pode desmotivar também. No começo vai desmotivar bastante. Então, e esse Blueberry PowerPress, ele cria o feed automaticamente para ti. Então, pelo amor de Deus, a gente tem isso. Tem que, claro, cuidar, porque tem um monte de gente que reclama que quando tu chega num limite, assim, tipo assim, o Nerdcast tem 400 episódios agora, né? O feed deles é imenso. Tem quase 4 MB o feed deles. O arquivo, né? O feed, né? Que tu sincroniza no teu aparelho. Então, isso dá um crash, assim, no feed, se tu não faz manualmente. Até hoje não tivemos problemas com o PowerPress. Eu sempre faço backup desse feed, para se der algum problema eu faço manual daí, né? Para garantir. Mas até hoje não deu problema. Ou tu pode usar, se tu não usa o WordPress, se tu não quer hospedar um site e tal, tu pode usar o FeedBurner, que é da Google. Então o FeedBurner, ele te dá um feed gratuito também lá e tu pode usar. Se tu hospedar também, tem locais para te hospedar os teus episódios, por exemplo, o SoundCloud, ele te dá o feed gratuitamente também. Né? Então tu pode, ou tu paga também lá uma taxa, acho que é lá $15 por mês, para te poder ter o premium, e aí tu tem o feed lá, tudo bonitinho, estatística, tudo bonitinho, eles geram para ti tudo automaticamente também. Não precisa se preocupar com isso. Então, essa parte do feed é a parte mais importante da publicação. E tu tem opções automáticas, ou tu tem opções manuais, né? Recomendo automática no início, depois se quiser fazer manual, quando já entende, tu vai adiante. E onde tu encontra mais material? Porque tem muita coisa que a gente poderia falar, só que hoje não tem tempo, assim, da gente ficar explicando como é que tu faz o corte, como é que tu faz, né, uma coisa assim, e como é que tu faz se acontecer tal coisa, e como que faz realmente esse feed. Deixa eu mostrar pra vocês o feed, só pra vocês terem uma ideia. Né? Senão vocês estão aí, né? O que é um feed? O que é esse feed aqui, ó? Vou mostrar pra vocês o feed aqui, ó. Eu estou sem internet, mas provavelmente ele vai abrir. Porque o Internet Explorer é um leitor. Isso aqui é o feed. Se tu quiser fazer isso aqui manual, boa sorte. Digitar, né? Tá, tu pode fazer manual. Esse meu aqui, ele é feito pelo PowerPress. Então aqui não tem o último, porque esse aqui eu peguei antes do último.
E tu tem um monte de coisinhas específicas que tu tem que fazer para poder ser visto no iTunes. Eu vou aumentar para vocês verem. Acho que dá para ver melhor, né? Ó, então ele é cheio de tags e coisa e tal. Então aqui ó, tem o título do podcast, o endereço do feed, o endereço do site, e isso e aquilo. Tem as coisas aqui, ó, as categorias que se encaixam. Porque isso aqui lá na iTunes, ele vai ser importante. Por exemplo, assim, ó, pelo amor de Deus, ele se encaixa na categoria religião e espiritualidade, na subcategoria cristianismo. E tem outras categorias que ele se encaixa também, que é comédia, tecnologia e podcasting. Eu não falo nada de comédia lá, meu. É, que tinha que escolher, eu não sabia o que escolher. Já virou comédia. Já virou comédia. É. Tem o local, Rio Grande do Sul e tal. E aí, aqui começa as publicações. Então tem uma publicação aqui, ó, o desafio de evangelizar. Aí tem quem participa, quer dizer, o criador, né? Mas aqui tem as tags que a gente bota. Tem a descrição do episódio, tem também todo o que vai aparecer no feed da pessoa. Então isso aqui é tudo HTML. Se você quiser fazer manual, boa sorte. Né? E depois aqui já é outro episódio e tal, e vai indo. Então assim, o WordPress faz isso aqui pra mim, o PowerPress no caso, faz pra mim automático. Eu não preciso ficar me preocupando. Mas tu pode fazer manual, se quiser. Né? E aí como é que tu vai aprender a fazer manual isso? Então, tem outros materiais aqui que tu pode buscar. Tem esse podcast, o Alotênica. Então, tem aqui, ó, se você quiser acessar bit.ly/PADD Alotênica. Ele é um podcast que ajuda a fazer podcasts, tá? O Metacast também é um podcast que fala sobre podcasts. Aí tu bota todos os links estão iguais, ó, bit.ly/PADD, aí Metacast, né? Os Comentadores também é um podcast que, no caso, eles já acabaram, né? Eles esgotaram seus assuntos, mas eles davam muito boas dicas para podcasters, né? Sites. O Mundo Podcast é o maior portal sobre podcast que tem no Brasil. E tem, tipo assim, desde tutorial lá para ti... Como que tu dá o clique no REC do Audacity, até como que tu vai criar teu feed manualmente, sabe? Tem tudo lá, sabe? Onde estão os agregadores de podcast? Como que eu cadastro meu podcast no iTunes? Como que eu cadastro meu podcast no Podflix, que é um agregador? Como que eu cadastro meu podcast no YouTuner, que é o YouTube dos podcasts? Então, lá tem tudo. E tem a Pod Pesquisa, se vocês quiserem ver mais, bit.ly/PADD Pod Pesquisa, né? Tem todos esses links aí que vocês podem pesquisar, vocês podem se aprofundar mais, se vocês quiserem. Depois eu posso disponibilizar lá no site, depois não, talvez segunda-feira só. Essa apresentação para vocês baixarem, daí tem esses links e tal, vocês podem ver melhor. Certo? Vocês querem comentar mais alguma coisa? Não tenho nada para comentar, mas legal. É sempre assim, quando... A gente tá gravando os feedbacks, eu e o Dandy. Dandy, você quer indicar alguma outra coisa? Não, hoje não vamos indicar nada. Mas o interessante é, resumindo, acho que todo que a gente conseguiu ver aí, a pessoa que quiser iniciar um podcast, ela consegue começar, por exemplo, do jeito mais barato, que seria então tu ter um fone legal, não precisa ser um Microsoft. O maior investimento que tu vai ter para começar um podcast hoje, com todos esses passos que a gente passou para você, se vocês entenderam isso, o maior investimento que vocês vão ter hoje vai ser um fone legal. Pode usar o fone que eu tenho ali, que eu jogo videogame? Pode. Mas se quiser ter uma qualidade melhor, compra um LX3000. E aí, hospedagem e tal, essas coisas. Existem formas de tu hospedar o site de graça. O site não, o podcast. Se tu quiser hospedar só o podcast, tu pode hospedar no archive.org, que é uma opção. Existem formas que eu estou estudando para botar no Pelo Amor de Deus, para a gente não ter gastos tanto com hospedagem, que é colocar no copy.com, que é tipo um Dropbox da vida, só que ele te permite ter um link direto, sem limite assim, de download assim, e tal. Então é uma opção também, tu não paga nada, e lá tu vai ter 50 GB livre. E o Pelo Amor de Deus, hoje nós estamos, acho que nem com 3 GB de podcast. Então, dá pra botar muito podcast. O próprio WordPress, se quiser ter um site, o WordPress ele te dá uma opção de ter um site WordPress de graça, sem precisar pagar hospedagem, hospedando no próprio WordPress, sem precisar gastar com domínio, vai ser, claro, meupodcast.wordpress.com, né? E ele te dá 2 GB de hospedagem. Nesses 2 GB tu consegue hospedar, tipo, sei lá, quase 50 episódios de podcast.
dizer, lembrando que, sei lá, cada episódio tem uns 40 mega. Até tu chegar a 50 episódios, tu já tá grande e já consegue pagar. Até tu chegar a 50 podcasts, se tu fizer um podcast assim, muito bom. Vai estar que nem nós aqui dando palestra, né? Se é um podcast talvez de nicho e tu conseguir ter publicidade e tal, tu consegue dinheiro pra pagar uma hospedagem. Legal. Não que nem nós, que nós temos que pagar do nosso bolso, né? Ah, mas por que vocês não colocam o Google AdSense no site? O que é Google AdSense? Aquelas propagandas do Google lá que aparece roleta russa, né? Aparece qualquer coisa. Por causa que a gente não quer sacrificar o design do nosso Aquilo que tu pesquisou 2 minutos antes, tu entra em qualquer outro site, tá aparecendo a propaganda aquele negócio lá. Mas por que a gente não coloca? A gente não quer sacrificar o design do nosso site, porque ele é muito bonito, daí a gente não quer sacrificar com aquelas propagandas horríveis, né? Do AliExpress. Né? Ah, mas às vezes a gente consegue um anunciante e a gente coloca lá um bannerzinho bonitinho, que fica na nossa identidade e tal, não vai sacrificar, né? Então, a gente trabalha mais dessa forma. A gente não quer ganhar dinheiro, a gente quer fazer um serviço que vai poder, as pessoas vão poder ter esse serviço de graça, mas se quiser anunciar também, né? Também. Mas e pra completar, agora diga, o que a pessoa ganha com isso, fazendo um podcast, o que a pessoa ganha? Tirando dinheiro, que não ganha. Olha, talvez eu acho que o motivo de muito podcaster continuar fazendo podcast, por mais que seja muito trabalhoso, né? Eu acho que é o retorno, né? Tipo, o feedback que o pessoal dá. Pá, isso mudou minha vida e tal. Por exemplo, a gente recebe muito não. A gente recebe já recebeu e-mails de pessoas dizendo, assim, a diferença que o podcast fez, a diferença que tal texto fez na vida dela, e tal, essas coisas assim. Então, acho que é mais essa satisfação, assim, tu poder estar... No nosso caso, a gente está servindo, né? Mas tu pode fazer o podcast do que tu quiser e tu também pode. Hoje tu pode até ganhar dinheiro, só é meio difícil no Brasil ainda, mas tu pode ganhar dinheiro no podcast. Tem gente que vive de podcast hoje. É difícil? Mas daqui a pouco tu consegue ter uma boa sacada aí. Às vezes é mais fácil tu fazer um vlog para ganhar dinheiro, né? Que o YouTube paga por visualização. O podcast tu não ganha dinheiro por visualização. Mas o podcast, no nosso caso aí, ele é mais por retorno de pessoas, de comentários, de e-mails, do que realmente financeiro. Eu diria assim que o podcast ele é mais prazeroso. Né? Ele é mais prazeroso que fazer vlog. Ele dá mais trabalho, mas ele é mais prazeroso. Por isso que tem muita gente fazendo. Eu ia dizer, ele é simples, né? Ele tem algumas coisas que tu... te dá trabalho em alguns pontos específicos. Por exemplo, se tu quer algo bem técnico, tu vai ter trabalho, mas se tu consegue criar alguma coisa simples, tu faz algo bem simples, assim, bem rápido, consegue colocar no ar. Mas muito bem, pessoal. Então, se alguém tiver mais dúvida, tiver mais perguntas, depois a gente vai ter um intervalo. A gente já passou 5 minutos do nosso tempo. Pode conversar com a gente depois, ali a gente vai ter um intervalo, a gente vai estar comendo ali o churrasquinho. E aí pode conversar com a gente, pode vir falar comigo, pode vir falar com o Botega. Quero tirar dúvidas sobre onde eu quero pegar mais trilhas, tal, fala com o Dandy e tal. Então vem conversar com a gente ali no intervalo e pode conversar também com os outros painéis, talvez se não der tempo para perguntas. Então conversa aí com nós, certo? Obrigado. Muito obrigado pelas palmas. Uau.